O que você acha de ganhar dinheiro de forma rápida e fácil? Uma oferta tentadora. Esse é o desejo de todo brasileiro. Ter uma vida estável, sem se preocupar com dívidas, e ostentando. E por isso, a grande maioria acaba buscando um atalho, muitas das vezes, influenciados por famosos, propagandas circulando a todo momento nas grandes mídias, e até mesmo como patrocínio de times de futebol. E acabam caindo no conto das bets. Bets são casas de apostas online, que ganhou muita popularidade nos últimos anos. E que agora se tornou algo incontrolável. Por isso, cuidado, tem milhares de pessoas se endividando, e até mesmo tirando a sua própria vida, por conta dessas casas de apostas. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, os perigos das bets. Por se tratar de um assunto delicado, e abordarmos temas graves, provavelmente esse vídeo não será monetizado, por isso, peço para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, pois isso nos ajudará muito. Pois bem, você com certeza já deve ter notado o avanço das bets aqui no Brasil. Com a ajuda de influencers, famosos, e dominou totalmente o marketing esportivo. Já reparou quantas propagandas de casas de apostas são exibidas durante o intervalo de um jogo? E não para por aí, existem denúncias de que jogadores estão sendo comprados para manipular resultados. Um dos casos mais famosos é do jogador Lucas Paquetá, acusado de levar cartões amarelos para manipular resultado de casas de apostas. Senhoras e senhores, desde 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, considera o uso abusivo de jogos eletrônicos como uma doença, pelo fato de a jogatina online promover prejuízos físicos e psicológicos. Há situações em que o vício vira caso de polícia. Apostadores contraem altas dívidas, vendem seus bens, suas casas, e em casos extremos, chegam a tirar a própria vida. O delegado Eduardo Simões Miraldi, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, afirmou ao site Metrópolis que, somente neste ano, no estado de São Paulo, a Polícia Civil identificou 4 casos de autoextermínio, de pessoas que se desestabilizaram emocionalmente por causa das apostas online. As bets se tornarão algo lucrativo para emissoras de TV, jogadores de futebol, clubes de futebol e influencers. O youtuber Daniel Penning, no ano passado, fez um excelente vídeo, mostrando um pouco do lado oculto das casas de apostas, porém, ele se deixou levar pelo lado político, ao falar apenas do influencer, e poupando aqueles com quem tem os mesmos viés políticos. Na época, Felipe Neto tentou se defender, porém, hoje em dia, diz estar arrependido. Eu tive uma semana bem difícil, por conta de 2 desdobramentos principais que envolvem apostas e o outro desdobramento que envolve Pablo Marçal, extrema-direita e tudo mais. Eu só tento evoluir, eu em nenhum momento tento prejudicar ninguém ou fazer o mal a ninguém. A Deolane foi presa essa semana por uma questão que envolve o site Esportes da Sorte. Pelas notícias divulgadas, teria a ver com o envolvimento de um carro, uma Lamborghini, etc. Enfim, eu não sei, não sou advogado, não sou juiz e não, em nenhum momento, condenei a Deolane. Só que, coincidentemente, isso aconteceu no período de lançamento do documentário do ICL a respeito desse grande problema das apostas. E a gente já estava com tudo pronto para fazer esse lançamento. E veio a prisão da Deolane. Muita gente achou que uma coisa era consequência da outra, ou seja, já que ela foi presa, o Felipe está falando isso agora. Não faz o menor sentido, porque ela não foi presa por divulgar uma casa de aposta. Se tivesse sido o caso, gente, até o Neymar teria que ser preso. Seria eu, Neymar, 99% dos influenciadores, os donos da Rede Globo. Então é óbvio, né, que não é o caso. Só que, mais uma vez, a maioria esmagadora dos comentários foi positiva. Foi me dando força e foi acreditando, de fato, na história com a linha do tempo certa. Eu cancelei o contrato no meio, quando eu ainda tinha bastante tempo para poder receber, porque eu percebi o tamanho da cagada do que eu tinha feito. Eu assumo um compromisso com vocês de utilizar o dobro da força e os recursos financeiros que eu ganhei com isso para poder orientar as pessoas agora para o caminho certo. Eu não vou tocar no dinheiro que eu recebi com aposta. Isso vocês têm a minha palavra, exceto para usar esse dinheiro para doações e projetos que ajudem pessoas, instituições, ONGs e o que mais eu puder ajudar. Vocês vão me ver engajado em luta contra
a divulgação e promoção de casas de aposta. E eu vou ser chamado de hipócrita muitas vezes, porque as pessoas não querem conhecer a história, elas só querem odiar. Mas para mim, o prêmio de maior hipócrita vai para o jornalista Léo Dias, que criticou as bets. É uma zona esse lance das bets. Porém, no mesmo vídeo em que criticava, estava fazendo uma propaganda de uma bet. Enfim, aos poucos, o império das bets estão caindo, e levando com eles alguns influencers. Um caso mais recente é da influencer Deolane. Deolane foi presa na quarta-feira, dia 4, por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Acreditamos que a prisão de Deolane sirva de exemplo para outros influencers, certo? Errado, porque mesmo após a prisão de Deolane, as irmãs da influencer continuam fazendo propaganda do jogo do Tigrinho. Agora a pergunta que não quer calar. Mostramos aqui que foi comprovado cientificamente que vício em jogos é uma doença, já mostramos todos os malefícios dos jogos de azar, que a banca sempre ganha. E as únicas pessoas que realmente ganham dinheiro com isso, são aquelas que divulgam. E por que que mesmo assim, esses jogos ainda continuam funcionando? Porque Alexandre de Moraes, com uma canetada só, baniu o X, antigo Twitter, do Brasil. E por que não faz isso com esses jogos? O que nos resta é esperar, para ver as cenas dos próximos capítulos, que eu torço para que mais influencers sejam presos e que as publicidades sejam proibidas. Meu neto perdeu tudo que a gente tinha com jogos de aposta online. Ele começou a jogar por incentivo de outras pessoas, né? E começou a perder. Perdeu o carro, perdeu o dinheiro que eu tinha no banco. Por fim, ele deu um golpe na empresa que ele trabalhava de 200 mil. Eu fui, a minha casa valia mais de 300, eu vendi, entreguei pelo débito de 200 mil. E por fim, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Minha filha está sofrendo depressão. Eu estou muito doente. Minha neta, irmã dele, sofre convulsões todos os dias. Ele está passando fome em outro estado. Minha família desmoronou. E a família toda sofrendo por conta desses infelizes, desses jogos. E eu não sei como vou continuar a viver, porque espero que outras famílias não passem o que a gente está passando hoje, porque isso está sofrendo toda a minha família. Queria tanto que o governo terminasse, excluísse esses jogos, não permitisse esses jogos online mais para ninguém. Muitas famílias estão sendo destruídas, inclusive a minha. Tem que alguém poder ajudar, tirar esses jogos online, tirar, porque pessoas famosas ficam incentivando as pessoas a irem, influenciadores, ficam influenciando amigos do lado, dizendo que é amigo, influenciando o cara para acabar com a vida, a família, tudo. Tinha carro, tinha casa, tinha todo conforto, hoje eu não tenho nada. O jovem de hoje parece que não pensa direito do que está fazendo, porque foi muito dinheiro, foi uns 400 mil que foi perdido nesse jogo. Eu soube que ele estava devendo a um agiota 50 mil. Eu soube que ele vendeu uma moto a 2 pessoas, tudo para jogar. Eu soube que existiam outros débitos que o patrão dele disse que pagou. Porque a mim me disseram esse agiota que ele está devendo 50 mil. Eu digo, eu não posso fazer nada. Se ele quiser me matar, ele me mata, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada na minha vida, nada. O bem maior que eu tinha era a minha família unida, e hoje eu não tenho mais. E de esses jogos findassem, acabassem esses jogos.
que as famílias cuidem dos seus. Cuidado se você vê o seu filho, o seu neto, qualquer parente seu perder uma vez. Vigie ele para ver se ele continua, porque viciou, acaba com tudo. A gente pensa que a gente também pode dominar, mas muitas vezes a gente não pode. O que tinha que desaparecer mesmo eram esses jogos, que dificilmente vão desaparecer, porque a influência dos influenciadores, das pessoas famosas é muito grande sobre essas coisas. Ganham muito dinheiro. Tá pior do que as drogas. É só isso que eu quero dizer. Que cada um tome conta da sua família. E que não aconteça com outras famílias o que aconteceu com a minha.